Olá, meus amigos. Aqui é o Antônio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast, a fé que move vidas. Hoje temos um convidado muito especial, o pastor Júlio Cesar, que vai conversar conosco sobre um dos capítulos mais profundos e inspiradores da Bíblia, Hebreus capítulo 11. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Antônio. Uma alegria estar aqui para falar sobre esse texto tão marcante. Hebreus 11 é uma verdadeira galeria dos heróis da fé. Pastor, logo no versículo 1, a Bíblia define fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como podemos entender essa definição de forma prática? Significa que fé é confiar plenamente em Deus, mesmo sem ver. É esperar com certeza aquilo que ainda não se cumpriu. Fé é a base da esperança do cristão. O texto diz que os antigos alcançaram testemunho pela fé. Que tipo de testemunho é esse? É o reconhecimento de Deus e das pessoas de que viveram com fidelidade. Eles agradaram a Deus e deixaram exemplo de confiança total. Noveson diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Como a fé se relaciona com a criação? Crer na criação é crer que tudo veio do invisível. Foi a palavra de Deus que trouxe à existência o universo. Isso exige fé, pois não vimos o início, mas cremos. Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Por quê? Porque Abel ofereceu com fé e de coração sincero. Não era só a oferta, mas a atitude por trás dela que agradou a Deus. Sobre Enoque, o texto diz que ele foi trasladado e não viu a morte. O que podemos aprender com isso? Enoque agradou tanto a Deus que foi levado vivo. Isso nos ensina que uma vida de fé agrada profundamente ao Senhor. O versículo 6 é bem direto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que essa ênfase? Porque a fé é a ponte entre o homem e Deus. Quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa quem o busca. Noé construiu a arca sem nunca ter visto chuva. Isso é fé? Sim, ele obedeceu a Deus em algo sem lógica humana. Foi advertido de algo invisível, temeu e agiu. Isso é a essência da fé. Abraão saiu sem saber para onde ia. O que isso mostra sobre obediência? Mostra que fé verdadeira gera ação. Ele confiou na voz de Deus e andou por caminhos desconhecidos, crendo na promessa. Sara teve um filho fora da idade. Como a fé influenciou isso? Ela creu naquele que prometeu. Fé não olha para a limitação natural, mas para o poder de Deus. O texto fala que muitos morreram sem receber as promessas, mas as viram de longe. O que isso significa? Significa que viveram por fé até o fim, confiando no cumprimento das promessas, mesmo sem vê-las realizadas em vida. Eles se declararam estrangeiros na terra. O que isso revela? Sobre Abraão oferecendo Isaque, o texto diz que ele creu que Deus poderia ressuscitá-lo. Que tipo de fé é essa? Isaque, Jacó e José abençoaram seus descendentes pela fé. O que isso mostra sobre a herança espiritual? Que a fé os fazia olhar para algo maior, o céu. Eles não viviam apegados ao mundo, mas com olhos fixos na eternidade. É fé extrema. Confiar em Deus a ponto de entregar seu filho, crendo que até a morte não seria o fim. Isso é confiança plena. Mostra que a fé pode ser transmitida como legado. Eles declaravam o futuro com base nas promessas de Deus. Moisés recusou os prazeres do Egito. Por quê? O texto fala que Moisés viu o invisível. Como é isso? Rabi, mesmo sendo prostituta, foi salva pela fé. O que isso nos ensina? O texto cita vários heróis da fé. Davi, Gideão, Samuel. O que une todos eles? Alguns venceram, outros foram perseguidos e mortos. Isso também é fé. O versículo 38 diz: dos quais o mundo não era digno. O que isso significa? Ele viu mais valor em sofrer com o povo de Deus do que desfrutar os prazeres do pecado. A fé fez ele enxergar a recompensa eterna. A fé permite ver com os olhos espirituais. Moisés confiava em Deus mesmo sem vê-lo fisicamente. Isso o manteve firme. Que a fé não escolhe histórico. Quem crê e age com confiança em Deus pode ser transformado e incluído em seu plano. A fé foi o motor de suas vitórias, lutas e perseverança. Cada um confiou em Deus em contextos diferentes, mas com o mesmo coração crente. Sim, fé não é apenas vitória terrena,
Alguns viveram o triunfo, outros o martírio. Ambos foram fiéis. A verdadeira fé persevera até o fim. Essas pessoas viveram com tanta fé e entrega a Deus que este mundo corrompido não as merecia. Foram luzes em meio às trevas. Pastor Júlio, para encerrarmos com o pé direito, me diga, na sua visão, como o Senhor define a fé? O que realmente significa viver pela fé nos dias de hoje? Excelente pergunta, Antônio. Quando olhamos para Hebreus 11, vemos que a fé é muito mais do que um sentimento ou um pensamento positivo. A Bíblia define a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso nos mostra que a fé é algo concreto, sólido, mesmo quando está apoiada em promessas ainda invisíveis. Fé, na minha visão, é viver com os olhos espirituais mais abertos do que os olhos naturais. É confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. É como Noé, que construiu a arca antes da chuva cair. Como Abraão, que saiu de sua terra sem saber o destino, apenas confiando. Como Sara, que creu numa promessa impossível. Como Moisés, que preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que viver no conforto do Egito. Todos eles tomaram decisões com base na confiança em Deus, não nas circunstâncias. Viver pela fé hoje é exatamente isso. Tomar decisões movidas pela confiança na palavra e na promessa de Deus, mesmo que isso custe algo. Em um mundo que vive pelo que vê, pela lógica e pelo imediatismo, viver pela fé é nadar contra a corrente. É crer que Deus ainda é o mesmo, que suas promessas permanecem e que há uma pátria celestial nos aguardando. A fé verdadeira nos move, nos transforma e nos sustenta. Não é passiva, é uma fé que age, que fala mesmo depois da morte, como a de Abel. Uma fé que resiste à dor, que enfrenta leões, fogueiras e prisões. Em resumo, fé é viver como se tudo o que Deus prometeu já fosse realidade, porque, no fundo, já é. Pastor Júlio, que bênção foi essa conversa. Muito obrigado por compartilhar conosco essa riqueza de Hebreus 11. Eu que agradeço, Antônio. Que possamos todos viver essa fé que agrada a Deus. E você que nos ouviu, lembre-se, a fé não é só crer, é viver. Até o próximo episódio da Conexão Cast. Aqui é a vida em primeiro lugar. Abraço a todos e se você gostou deste episódio, deixe seu like. Inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até mais.